Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo Tanuri, desenvolvedor front-end. Antes eu trabalhava com back-end. Trabalho hoje na CodeMiner, uma empresa do Akita, que muita gente já deve ter ouvido falar. Chamaram hoje para fazer um devcast hoje sobre LESS e SAS. Eu vou explicar já como que eu vou fazer, como vai ser, que eu vou dividir o que eu vou falar e que ferramentas eu vou usar. Primeiro, preciso que todo mundo esteja nesse link que eu compartilhei do SciPy, acho que é isso, SciPy, que é onde eu vou colocar os códigos para vocês ficarem vendo. Então acho que é mais importante vocês ficarem olhando os códigos para entenderem do que eu estou falando, tá bom? Seguinte, então pelo meu roteirinho aqui, que eu tive pouco tempo para fazer, primeiro eu vou começar pelas dúvidas que eu vi mais básicas do pessoal. Primeiro, o que é SAS, LESS? Depois, como usar e quando usar, que é um problema. E depois eu vou apresentar sintaxe mesmo, funções, como que a gente pode utilizar isso, tá bom? Então, vou falar primeiro então de o que é. SAS, LESS, você pode falar que é a mesma coisa, que é o quê? É uma linguagem de você usar o CSS pré-processado. Você pode usar variáveis, você pode usar funções, usar diversas coisas para gerar e organizar melhor o teu CSS. O pessoal vai perguntar, qual a diferença entre LESS e SAS? Verdade, sintaxe e alguma coisa do modo de usar. Mas no fundo, na hora que eu mostrar os códigos aqui, vocês vão ver que os dois são bem parecidos. O SAS, ele foi inspirado no RAM, que é o mesmo princípio de você pré-processar HTML. Não vou mostrar ele aqui, porque eu acho que se eu mostrar, os front-end vão infartar. Eu mesmo não gosto dele. Então, falando dos dois, diferenças mesmo, então. A diferença principal, então, é a facilidade e como usar. O SAS, a gente pode resumir assim, o SAS ele é compilado no servidor. O LESS ele é processado pelo JavaScript, ou no servidor com Node.js, ou então no lado do cliente usando a library que eles dão. Muita gente vai ter horror à ideia de você carregar um JavaScript a mais, não carregar o CSS, carregar o LESS e montar apenas no cliente. Isso vai ser muito caso a caso. Eu já usei dessa forma, não tive nenhum problema. Mas a forma ideal mesmo, seria você escrever o seu código LESS para trabalhar e para funcionar igual no SAS. Você escreve, compila ele e o cliente já recebe o resultado dele compilado. Então, assim, para você usar um ou outro, é a sua facilidade de uso e da sua equipe. Eu quase sempre acabo, na maioria das empresas, eu uso o LESS, porque é muito mais fácil você convencer o pessoal a usar o LESS. Você fala, inclui um JavaScript aqui, acabou, a sintaxe é quase a mesma coisa. Já o SAS, geralmente, é para programadores web, que estão mais familiarizados, gente que trabalha no Mac, que já vem com o Hub instalado, que é só puxar a gen do SAS e pode começar a trabalhar. Hoje, eu vou mostrar exemplos mesmos práticos do LESS e depois eu vou mostrar como que seria a mesma coisa em SAS. Vou mostrar a mesma ordem de aprendizado que eu fiz, que foi CSS, muito bom, depois eu fui para o LESS, depois para o SAS. E foi uma ordem bem natural. Para mim, quem sabe LESS, sabe SAS e o contrário também. Existem algumas ferramentas que você pode usar para não usar o JavaScript. Tem uma que é bem legal, que chama Crunch. Eu vou colocar o link aqui para vocês, que é uma IDE para vocês. Opa, o site dele está fora do ar, mas eu vou colocar aqui do mesmo jeito. É uma IDE que você escreve em LESS e ele automaticamente já vai salvando
em CSS. O link está aqui no topo do documento que eu estou colocando aqui para vocês. Comentário. Se você depois tiver uma olhadinha, se o site não voltar no ar, eu disponibilizo o programa para vocês, tá bom? Certo. Seguindo aqui, tem outras ferramentas que depois eu passo no final, que é o Less Compiler, outras formas de você digitar, escrever código em SAS ou Less para ter o resultado final em CSS. Certo. Então, onde é que eu estou aqui? Inside Mac. Então, gente, se vocês quiserem, já testar agora, vocês podem. É só criar uma paginazinha e incluírem o arquivo Less no SAS. Mas acho que agora não é o foco, vai ser eu mostrar códigos mesmo. Então, abrindo o meu editor aqui. Só um segundo. Vou falar então de algumas características do Less. A primeira, que todo mundo sonhava com ela, é poder usar variáveis. Variáveis eu tenho nos dois. Como que eu declaro uma variável no Less? O código está assim, simplesmente um arroba e o que eu quiser. Poderia ser um arroba borda 4 pixels. Do jeito que eu quiser. Ou então o nome de uma imagem, o nome de uma pasta uma pasta com meus ícones. Certo. Acho que ninguém vai ter dificuldade nisso. No Less seria a mesma coisa, só que com cifrão na frente. Então, não tem diferença de um para o outro praticamente. Com isso, como é que eu iria usar dentro de um CSS meu? Eu ia escrever normalmente, isso sintaxe Less. Meu elemento eu escrever desse jeito. Opa. Sem caps lock, pessoal. Igualzinho, não muda nada. Tá, isso aí é a coisa mais básica, mas já deixa bastante gente feliz. Agora, passando para outra coisa que é interessante para a gente. Esqueci de falar uma coisa. O Less e o SAS, eles permitem a gente fazer comentário só com 2 barras. Diferente do CSS, que seria com barra asterisco. Então, no dia a dia, ajuda bastante trabalhar só com 2 barras. Agora, mostrar os mixins. O que são mixins? É o mesmo nome para os dois, para o Less e para o SAS, nada mais são do que funções. Como que eu escrevo uma função e qual a utilidade dela? Digamos que eu quero fazer uma função de borda arredondada. Eu vou e faço minha função de borda arredondada no Less, simplesmente fazendo assim. Nome da função que eu quero, borda arredondada. É uma sintaxe que para qualquer programador é bem comum. Eu posso deixar os parâmetros vazios, ou então eu vou e coloco os parâmetros. Vou escrever primeiro vou pegar aqui um código qualquer para colocar isso. Minha internet ajudando, né? Estou indo no CSS3, please, para pegar o código dele. Oi. Ô, Tanuri, tem como você compartilhar a sua tela? Porque eu acho que não está ficando online para o pessoal da TwitchCam. O que você está digitando, acho que está tendo um delay. Deixa eu colocar aqui então. Está aparecendo agora? Não aparece.
Pode aparecer assim. Ele compartilha a tela e vai para o arquivo normal que a gente consegue ver sem problema. O código de borda arredondada. Hoje em dia, cada vez que a gente quer fazer uma borda arredondada, eu tenho que copiar esse código e colocar em todos os lugares. Aqui eu faria simplesmente assim. Então, se eu usar dessa forma aqui, aí se eu tiver, por exemplo, o meu elemento, qualquer vídeo, qualquer coisa, e quiser usar essa borda arredondada, eu simplesmente faço isso. Pronto, já incluí no meu elemento borda arredondada. O resultado final, compilando localmente ou deixando com o JavaScript zerado no cliente, vai ser o CSS. Nesse caso, sempre seria 12 pixels. Ah, mas se eu quiser alterar isso, não quero que seja sempre 12 pixels. Aí eu vou colocar parâmetros igual eu falei. Como que eu coloco parâmetros? Eu vou... vocês lembram da sintaxe de variável do Lash? Que é arroba, minha variável, arroba qualquer coisa. Então, vai ser a mesma coisa, onde eu vou colocar aqui dentro. Arroba meu reidos. Toda hora meu reidos. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou e replico aqui. Aí dessa forma, como é que eu vou trabalhar agora? Eu posso vir aqui e falar, opa, eu quero agora um radius de 5 pixels. Ele vai gerar o CSS final todos com 5. Ah, tem um outro elemento. Posso usar o outro elemento, esse com 15 pixels diferentes. Rui, só uma pausa. O Pedro, a Twitchcam não tá transmitindo, não sei se aqui tá dando offline. Cadê o Pedro? Para vocês entenderem, tô indo meio proteções aqui. Tá tranquilo, se você conseguir só dar um pouco de zoom nessa parte de onde tá o código, fica melhor para o pessoal ler. Tá bom assim? Beleza. Aí melhorou bastante. Ô Pedro, não tá transmitindo a Twitchcam, tá offline. Cadê o Pedro caiu, será? Ai meu Deus, justo o meu que é o mais zoado, mas vamos lá. E o pessoal tá conseguindo acompanhar pelo editor colaborativo? Tá com... Não, o editor pelo menos pra mim tá em branco. Eita porra. Eu até criei a conta nele achando que eu teria que estar logado, mas pra mim tá em branco. Eu tô com o mesmo arquivo que você tá editando aí. Deixa eu abrir o arquivo de novo então. Beleza. Por curiosidade. Eu acho que talvez demore de acordo com a conexão da pessoa também, né? A gente fez eu só sei que a Twitchcam tá offline, Pedro. A gente fez alguns testes ontem e ele pareceu legal. É que dá um delayzinho. Agora voltou. Mas, tá preto, mas que voltou. Mas tem que abrir e fechar ou tá mostrando a minha edição em tempo real? Não tá, pra mim não tá aparecendo a edição. A Twitchcam voltou. Eu até troquei de navegador pra ver e o arquivo pra mim tá em branco, como se fosse um arquivo meu. Mas sendo que ele tá vindo do seu link. Crashpad? Eu passei um outro ontem e parecia... O Crashpad a gente já usou bastante em outras reuniões nossas. Crashpad, passa aí o link que você criou então que eu uso ele. Ô Pedro, naquela nossa pasta compartilhada do Dropbox tem o link do Piratepad. Tá exibindo na Twitchcam, tá? Tem o Collabtive também. Vocês conhecem ele? Posso usar ele também.
Oh, meu Deus. Olha, vamos tentar. Ok, vou mudar para ele então. Vou até fechar o outro lá. Mas no caso do Pirate Pad, ele não tem sintaxe highlight. Nenhuma. Igual esse... Não. E esse collab tive que eu mandei agora? Então, edita alguma coisa nele aí, tá, pra gente poder ver. Acabei de colar texto. Tá, pera aí. Ah, é. Não, esse parece estar em tempo real, porque o texto que você digitou ele apareceu aqui, tá, Nuri? Ah, beleza. Vocês querem usar ele então? Vamos por ele então, que fica melhor. Tá, ok. Vou fechar o outro lá. Também que eu fiz teste com o outro ontem. Beleza, então eu vou usar ele então, pessoal. Certo, ele está no tamanho bom? Dá para visualizar? Sim. Certo. Sim. Onde é que eu posso continuar então, pessoal? Continuando então. Então, onde é que eu parei? Eu estava aqui falando de mixins, que são nada mais do que funções. Mostrei um exemplo de função, primeiro sem parâmetro, que é como se fosse uma classe qualquer, em que herdava tudo idêntico. Aí agora eu mostrei ela diferente, eu colocando parâmetro radius, e repliquei tudo lá dentro. O resultado final, eu posso ir lá agora na minha borda arredondada, falar de quanto eu quero. Posso usar quantas vezes quiser. No meu elemento 1, eu coloquei 5. No meu elemento 2, eu coloquei 15. Iria gerar um CSS normal com 5 pixels, outro com 15 pixels. Isso é uma das coisas que mais atrai para quem começa a usar. Em vez de começar a ficar escrevendo aquele monte de prefixo de navegador, um para cada, para CSS3, eu posso agora escrever num lugar só e a partir daí em diante eu começo a usar a minha chamada personalizada. Eu tenho o costume de sempre usar o nome do que seria o padrão. Eu faria alguma coisa assim. Em vez de borda arredondada, usariam borda radius. Se um dia eu for editar isso e não precisar mais dos prefixos, ou precisar desativar essa função, a sintaxe já está bem próxima da sintaxe oficial. Para esse caso. Então, coloquei o parâmetro. E tem como eu também colocar valores padrão. Por exemplo, eu posso colocar que o valor padrão é 10 pixels. Com isso, se eu passar sem parâmetro nenhum, ele vai assumir o valor padrão de 10 pixels. Quantos parâmetros eu posso colocar? Quanto você quiser. Se eu quiser ativar agora, isso não é uma função só de border array. Vou criar uma outra aqui. Vou criar minha outra função, meu bot. O meu bot, ele vai ter borda arredondada. Vou mostrar uma outra coisa. Eu posso usar um mixing, uma função dentro da outra. Então, o meu bot, ele vai receber uma borda arredondada, o meu radius da borda, e eu vou definir como padrão 15 pixels, e vou definir a largura da borda. Então, vírgula, a minha largura. Eu posso colocar borda, minha largura, solid. Opa, quero colocar agora, poder definir também a cor da borda. E com isso, então,
eu coloco quantos parâmetros quiser, se eu quiser eu coloco o padrão. Eu tenho o costume de sempre colocar um padrão para tudo, para facilitar meu uso e me forçar a criar componentes padrão. Eu acabo que na hora de eu definir isso, eu sempre penso, opa, todos os meus bots eles têm borda de 1 pixel sólida preta, então eu já defino aqui. Todos os meus têm um fundo tal. Dessa forma, em todo lugar que eu for usar, eu posso simplesmente ficar chamando ela sem parâmetro. Um lugar ou outro que iria mudar. Certo. Então, mostrei, então, funções, parâmetros de funções, valores padrão. Uma outra coisa que é legal usar, que pouca gente usa, eu tenho como pegar, em vez de, igual eu coloquei aqui, largura, cor borda, o meu radius, tudo separado, um a um, tem como eu puxar todos de uma vez, numa sequência. Digamos que eu tenho essa função borda. Borda, ela recebe largura da borda, recebe estilo e recebe cor. Em vez de eu fazer lá borda, largura, espaço, estilo, espaço, cor, eu poderia fazer simplesmente arroba os parâmetros, acho que é isso, parâmetros. Dessa forma, automaticamente ele ia fazer a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Então, essa primeira linha é igual à segunda. A primeira eu automaticamente pego tudo que foi colocado na ordem que foi colocado os parâmetros. Já mostrei então uma das utilidades mais básicas e úteis do Last. E é praticamente a mesma coisa o SAS. O SAS depois eu vou reescrever aqui que o pessoal vai entender como é que é parecido. Vou mostrar outra coisa que é a alegria do pessoal que usa isso. Hoje em dia, eu estou escrevendo um menu. Como é que eu faço hoje em dia? Menu, depois eu vou menu, UL, eu vou escrevendo tudo, capsulando dessa forma, para ter certeza que não vai vazar o meu CSS, colocar as classes tudo certinho. Vocês viram aqui, escrevi menu 4 vezes, o L 3 vezes, eu estou repetindo o código. Como que funciona isso em Last e SAS? O que ele melhora isso para mim? Em vez de eu fazer isso aqui tudo, como que eu faria? Eu escrevo menu apenas uma vez. Aqui dentro eu escrevo o L. Aqui eu escrevo o meu LI, qualquer elemento que eu quiser, gente. Depois eu coloco o meu link. Isso vai gerar daquele mesmo jeito. No final eu vou ter uma menu, vou ter uma menu UL. Então ele sozinho vai encapsulando tudo. Você escreveu o ID menu apenas uma vez. Então se eu venho aqui, menu border, 1 pixel solid red, meu UL, background color blue, meu LI, background color, não liga pro resultado disso não, porque vai ser a coisa mais feia do mundo, gente. Green. Como que vai ser o resultado disso? Deixa eu ver se no site deles lá tem o try online. Não tem mais, não tenho confundindo com CoffeeScript. Isso aqui vai gerar então menu, UL, dessa forma. Então, vocês veem assim, escrevi apenas uma vez, meu resultado vai ser meu código todo
com a ordem certinha, todo encapsulado, bonitinho. Uma outra coisa que eu posso fazer também é usar classes como se fossem funções. Digamos que em outro lugar eu tenho uma classe destaque, ou então ativo. O meu ativo é um CSS normal, não tem nada demais aqui. O meu color, a minha cor de fonte vai ser blue. Eu posso pegar isso aqui e usar como se fosse uma função, um mixing. Eu chego aqui, por exemplo, e coloco dessa forma. Vocês viram, eu declarei como CSS. Qual a diferença do ativo para um mixing, para uma função? Eu tenho parênteses, declarando que é uma função. Isso aqui é uma classe normal, mas eu herdei o color blue aqui para dentro, simplesmente escrevendo ele dessa forma, como se fosse uma função. E outra coisa que o pessoal às vezes apanha um pouquinho para achar, mas é bem bobo. Como é que eu faço um hover? Como é que eu faço uma classe? Eu verifico uma classe. Digamos que eu tenho o meu LI aqui e eu quero um hover para ele. Como é que eu faço? Dentro dele, eu coloco o caractere de concatenação para juntar, que é o i comercial. A mesma coisa para o less e para o SAS. Então eu poderia fazer i último e escrevo normal, ou então se for para colocar um hover e hover. Dessa forma, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser menu, o LI, pronto, desculpa, último. Vai ter um último e o CSS que eu colocar. E vai ter errei aqui que não tem esse espaço. E vai ter o hover. Então, esse caractere, o caractere i comercial, ele é para concatenar com a classe, com o elemento superior. A outra coisa, isso aqui não precisa ser necessariamente o nome de um elemento. Aqui poderia ser uma classe. Ponto itens. Seria a mesma coisa, é a mesma sintaxe CSS. Poderia ter um itens, poderia ter um LI. Outra coisa, não é necessariamente um filho só de cada um. Eu posso ter quantos eu quiser. Eu poderia ter aqui dentro do meu LI, o A pega tal estilo. Um span pega um outro. Aí, dessa forma, ele ia montando dessa forma, juntando. E se tiver o i comercial, ele coloca. Se eu fizer isso aqui, sem querer, o que ele vai fazer? No meu resultado, ele vai simplesmente concatenar, ele vai escrever lia, no elemento que não existe. Eu vou ficar lá caçando erro e não vou achar. Então isso é o alinhamento de regras. A gente já trabalha com isso no CSS, ele só fez uma forma mais fácil da gente escrever isso. Uma outra coisa que a gente tem aqui, digamos que eu tenho esse menu aqui, que tem esse menu com essas classes aqui. Eu estou num outro elemento que é o meu rodapé e eu preciso daquele mesmo A do menu. O que eu posso fazer? Para pegar ele, não escrever de novo e não escrever uma função. Eu posso pegar rodapé. Dentro do rodapé eu faço menu A. Com isso eu fui e herdei essa propriedade aqui. Não é uma sintaxe muito comum, eu acho que confunde a gente. O ideal é, se eu tenho dois links com o mesmo comportamento, vai ser bem mais texto do que simplesmente uma cor, eu geralmente vou lá e crio uma função com uma classe e aqui dentro eu herdaria a classe. Para mim fica mais claro, mas vai da preferência de vocês. Certo, pessoal, já falei então de regras alinhadas, já falei de funções.
Vou voltar agora em funções, para mostrar algumas coisinhas mais avançadas que provavelmente vocês vão usar menos. Que é o que? Utilizar JavaScript dentro das minhas funções e utilizar operações. Primeiro, uma operação que vocês devem usar mais, que é uma operação, que é uma função bem legal dele, são as operações de cores. O que é isso? Eu vou lá e defino no meu site que a cor base, a cor do texto, vai ser CCC. Pronto, um cinza mais claro. Mas aí aqui dentro dentro de um lugar, eu tenho dentro do lado do meu menu, eu quero esse negócio de uma cor diferente. A cor no estado normal dele vai ser a minha cor do texto. Mas agora eu quero o hover, tem que ser um pouquinho mais claro. Eu tenho que ir lá e declarar uma nova variável. Tem um jeito mais simples e que ajuda bastante a criar aquela ideia de padrões. Então, no meu hover, vou usar o caractere para concatenar, hover, e o meu estilo. O que eu vou fazer? No meu hover, a minha cor vai ser essa é uma função de cor, darken. Eu vou escurecer a minha cor base. Poderia colocar direto o valor aqui, não é necessariamente a variável. Eu vou escurecer ele em 20%. E tem uma série de funções de cores. Eu não vou mostrar todas aqui, porque acho que vocês não vão usar todas. Vocês não vão usar todas e olhando todas elas mesmo, caso a caso, que você vai falar quando que elas vão servir para vocês. Na documentação, vocês vão ver uma listinha delas. Deixa eu passar aqui, até copiar e colar para vocês verem aqui todas elas. Elas são assim, da documentação copiei aqui, tem uma série de funções que podem ser bem legais. O ideal é combinar com o designer lá no início do projeto, não fica usando cor muito diferente. Tenta fazer, se você usa o azul aqui, o hover vai ser esse azul 10% mais escuro ou mais claro, ou então ele invertido, ou então spin é função de cor, então dentro da roda de cor desloco ele para o lado. Não vou tentar explicar isso, que é bem chatinho isso, mas usando vocês vão entender como funciona. Então, usei função de cor, darken, poderia usar lighten. Outra coisa, digamos que vou mostrar uma outra função, uma outra utilidade. Digamos que eu tenho a minha borda, deixa eu colocar uma borda padrão aqui em cima. Então, dessa vez eu vou usar sem variável. Borda, 2 pixels, solid, red. No meu hover, eu quero que essa borda mude. Eu posso usar, mudando de ideia, vou usar assim o nome da uma variável, que aí justifica o uso. A minha borda padrão do sistema vai ser 2 pixels. No meu hover, o que eu posso fazer? Eu posso chegar e falar, eu quero que pegue a minha borda padrão mais 2 pixels. Dessa forma mesmo, com um PX mesmo. Aí o resultado vai ser menu hover, borda, 2 mais 2, 4 pixels. 4 pixels, solid, red. E eu posso usar somas em todos os lugares, qualquer tipo de valor. Eu posso somar cores. Eu poderia fazer somar a cor 333 mais a cor 555, se eu quisesse. Não é muito comum também, não vejo muita utilidade no dia a dia para isso. Eu posso usar também as funções matemáticas do JavaScript. Não vou focar, só vou mostrar para vocês saberem que existe. Mas vocês lembrando que elas existem, eu acho que vocês acham utilidade. Eu fiz uma operação lá em cima de transparência. Quando tiver hover, um fica metade da transparência do outro.
Posso jogar um valor inteiro. O round para arredondar para cima. O cheio, que ele vai e arredonda para cima no valor exato. O floor, que vai para o inteiro mais baixo. Tem uma pasta que chama guards. Guards é o quê? É quando eu faço funções com condições. O que é isso? Eu posso fazer uma função igual estava lá em cima. Vou só mostrar porque esse eu realmente acho que é só usando que vocês vão entender. Eu posso fazer uma função e colocar uma condição nela. Função transparência. Minha função transparência vai ser o meu valor apenas quando o valor que eu passar for menor do que 50. Então, digamos que eu passei a transparência 30%. Opa, 30% ele não 30% ele não deixa. Ele só vai executar a função quando o valor for acima de 50%. Uma outra coisa que é bem legal, mas esse só vai funcionar quando a gente montando o last no cliente, é poder, por exemplo, eu fazer puxando do JavaScript, eu tenho o meu conteúdo, por exemplo, e eu quero setar a largura dele. Hoje em dia, geralmente, como é que eu faço? 960, 1040, coloco o valor. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma coisinha desse jeito aqui. Dessa forma, ao cara montar o last no cliente, para ele prestar atenção, no cliente, ele vai setar a largura desse conteúdo com a altura com a altura do cliente. Dessa forma, é o meu sonho de ter meu CSS dentro das medidas do cliente. Esse aqui é um que é bom vocês anotarem mesmo para quando forem usar, que é uma coisa que vocês não vão ficar usando todos os dias. Outra coisa que é bom vocês saberem também é como que eu uso uma variável dentro de uma string. Digamos que eu tenho esse conteúdo aqui, um background image, e aqui vai ter vou fazer uma função de sprite. Acho que vai ficar mais claro para vocês. O meu sprite, ele tem um background image. Mas eu tenho 2 sprites. O que eu posso fazer? Eu posso, de acordo com o que eu passar, usar ou um ou outro. Então, usaria aqui um beijo URL. Isso aqui é só. Então, a sintaxe é essa: arroba, isso e o nome aqui dentro. Dessa forma, vocês conseguem colocar uma variável dentro de uma string. Aqui eu poderia usar para utilizar 2 sprites, ou então posicionar alguma coisa, outro que não usam tanto no dia a dia. Só dando uma revisada, eu falei então de funções, falei de escapar o texto, falei de usar funções JavaScript dentro do Lash. O Sage ele não tem o JavaScript, lembrar disso, mas ele tem funções sempre parecidas com isso. Falei de alinhamento de elementos, funções, operações, somar pixels, somar porcentagens, funções de cores. Falei de funções com condicionais, aquele caso de só inclua essa função se for acima de 30%. Já falei dos namespaces. Namespaces, só para vocês, que eu não usei esse nome na hora. Namespaces é quando eu tenho daquele jeito. Meu ID, elemento,
o elemento, div e a propriedade. E eu quero usar em outro lugar isso mesmo, sem declarar tudo de novo. Vocês devem estar lembrados que eu fui e fiz id div. Dessa forma, eu fui e puxei lá de um outro elemento a mesma coisa. Com isso, então, eu acho que deu uma passada geral por tudo. O ideal agora, eu acho que seria mostrar um código feito, um código inteiro sendo executado. Só que esse aqui ele não renderiza para mim. Deixa eu pegar um aqui que eu fiz usando. É só lembrar um aqui. Tá tudo tranquilo, pessoal? Querem fazer umas perguntas antes de eu mostrar o quadro? Acho que é bom fazer isso antes de passar para outras coisas. Perguntas? Vamos lá, pessoal. Igor, David, vocês falaram para fazer perguntas agora. Ô Pedro, pergunta aí que você queria saber, você acabou de falar. Oi. O Tanuri, o Pedro, assim, eu ainda sei, eu sei a resposta, mas o Pedro, por exemplo, ele não é front-end e ele queria saber como que isso renderiza no servidor, no caso. Acredito que seja o LESS que ele esteja falando, né? Certo. É isso, Pedro? Igual eu expliquei lá no início, Compilar. A diferença primordial de LESS para SAS é SAS renderiza no servidor, LESS renderiza no cliente. O LESS é um JavaScript que vai processar essa sintaxe que eu mostrei aqui e montar o CSS em tempo real no cliente. Então, a princípio, a página vai sem estilo nenhum. Se tiver algum problema no JavaScript ou demorar a carregar, eu vou exibir a página da pessoa sem estilo nenhum. Então, por isso que muita gente não gosta dele. Uma opção, então, é você usar o LESS, compilar local, copia e cola o código, cria um JavaScript e vai para um CSS, e a versão de produção vai o CSS. O cliente não vai nem saber que existe LESS ali. O SAS, não. O SAS, ele é geralmente associado ao Ruby, mas eu já vi projetos em outras linguagens para implementar ele. Eu escrevo a sintaxe dele, SAS, e o servidor, através de uma gen, através de uma função, ele compila aquilo e entrega CSS para o cliente. Deu para entender? Certo. Assim, eu conheço de LESS muito pouco, porque eu já fiz uns testes, mas pelo que só para o Pedro ainda exemplificar, assim, eu vou salvar o ponto CSS meu como ponto .less, né? Que ele compilando, ele já vai exibir CSS para o browser. Isso, mas se eu for usar assim, eu tenho que colocar o JavaScript e o LESS. Isso. Vou falar a verdade, eu não fico decorando isso não. Toda vez que eu vou usar, eu abro lá o LESS, o site do LESS, lá no iniciozinho tem as duas linhas que eu preciso incluir. Eu vou copiar e colar lá só para vocês verem que é isso aqui. É isso, eu coloco o meu LESS, vocês veem que é igualzinho o CSS, só que eu troco a palavra LESS por CSS. E no réu ali também, né? Acrescento o /less. Isso. Está ali. Eu já vi alguns problemas de servidor, principalmente o Windows, que por alguma permissão louca, eles começam a não entregar o LESS. Aí, como que eu resolvi isso? Simplesmente tirando o type paste CSS. Existe a configuração do servidor. Então, se você tiver tendo algum problema, meu arquivo está lá, não está carregando, faz esse teste de tentar tirar o type.txt.css, que eu acho que deve funcionar, mas existem servidores Windows, ISS. Certo. O Carlos, você diria... A forma mais recomendada, lembrando, faz local, copia o resultado,
e salva um CSS. Ah, mas você vai falar, pô, mas eu tô dificultando minha vida, eu tô fazendo um negócio que antes eu fazia direto. Você vai ver vantagem na hora que você escrever 400 linhas de CSS em vez de 2.000 e ficar muito mais fácil manter. O outro problema é mas minha equipe não quer aprender. Se a tua equipe não quer aprender, sinto muito pensar não evoluir, mas você pode dar opções. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é o include. Eu posso fazer um include de várias coisas. Geralmente a gente vai lá e separa. Include o meu reset.less. Include meu formulário, né? Todos os meus estilos de formulário. E esse include não precisa ser só less. O que você pode fazer? Você pode virar para a tua equipe e falar, olha, se vocês não querem aprender, eu vou deixar um arquivo lá chamado, um arquivo só para vocês, seus burros. E ele vai ser um CSS de verdade. Então, o less, ele aceita que você inclua um CSS normal dentro dele. Aí você fala para a tua equipe, toda vez que vocês precisarem editarem, coloquem seus estilos só no CSS. Depois que os caras foram lá mexeram, se valer a pena, você vai lá, entende o que eles fez, coloca para dentro do teu less e deixa o arquivo deles em branco. Para você ter certeza que o seu less está sempre atualizado. Bacana. Não, você diria que quem usa SAS são front-ends que também são back-ends? Por estar ligado ao Ruby? Não. O camarada que não sabe uma linha do Ruby pode usar tranquilamente o SAS. Vale falar que assim, o SAS quase sempre ele é usado com compass. O que é o compass? Eu não vim aqui escrever algumas funções, border around, fiz uma aqui para colocar fundo. Isso é o quê? É um framework, uma série de funções, já feitas na linguagem SAS. Não é uma linguagem nova diferente. Fizeram algumas tentativas, fizeram algumas coisas do mesmo jeito para o less. Eu vou colar o link aqui, ó. O que é esse less elements? O camarada já criou uma série de funções prontas que você usa. Borda arredondada, fazer gradientes de cor, gradiente radial, sombra. Em vez de escrever aquele monte de coisinha, tem uma biblioteca de funções que você vai... Como? E se você abrir ele nada mais é do que um less. Você vai ver lá mixes, funções, mesma coisinha. Só que em vez de você ficar lá quebrando cabeça, porra, como que é a sintaxe do Opera de Background Shadow? Como é que é, sei lá o que? Não, ele vai ter uma sintaxe única que vai valer para tudo. E você pode ir escrevendo as suas. Uma outra que todo mundo com certeza já viu, mas não usou, é o próprio Twitter Bootstrap. Se você pega o projeto inteiro no GitHub, você vai ver que tem uma pasta less lá. E a mesma coisa, tem uma série de funções de reset, tem funções de formulários. Todo aquele CSS do Twitter Bootstrap, ele é gerado com less. Mas respondendo a pergunta, o cara não precisa ser um back-end para usar o SAS. Ele vai ficar mais confortável. E geralmente o camarada ele só vai chegar a trabalhar com SAS mesmo, o que eu vejo, se ele é um cara que trabalha no ambiente Ruby. Senão ele não vai ser do dia a dia dele, vai dificultar para ele. Certo. E para o desenvolvedor, independente de usar less, SAS ou esse compass, é importante saber CSS, né? Não adianta o cara que não sabe CSS direito começar a já mexer com less, que isso não é indicado, digamos. O camarada ele tem que saber qualquer programador, qualquer código, linguagem de marcação, CSS, ele tem que saber o que ele está colocando no código dele, o que significa aquela função. Se eu for escrever lá um border radius,
pô, o que esse border rate está fazendo? Para mim, na hora que eu inspecionar um código, inspecionar um CSS, uma coisa assim, eu vejo. Tem uma função que eu esqueci de falar, que é bem interessante do Less, que é um jeito de eu estar na página, editando meu código, e ele fica se atualizando sozinho, sem eu precisar da F5. Deixa eu mostrar, deixa eu pegar aqui que eu anotei isso aqui. Só um segundo. Claro, não tive tempo nenhum de preparar isso, gente. Só um segundo. Não é esse. Vamos. Não está aqui. Já eu acho que passo para vocês e colo aqui. É só um parâmetrozinho que você coloca na URL que ele fica o tempo todo buscando se teve alteração no CSS e atualiza a página. Tanuri, eu vou fazer uma pergunta bem específica de front-end, que é a minha área. Eu utilizo bastante de OCSS, né, que é o CSS orientado a objeto e tal, para ganhar tempo, para fazer o mais possível genérico alguns blocos, alguns elementos, para eu aproveitar em outras partes do projeto. Usando então com o Less, ao meu ver, parece que eu vou ganhar ainda mais tempo utilizando essas duas metodologias. Justamente. O que vai acontecer é que você vai ficar cada vez mais fácil de você detectar padrão. Opa, toda hora que eu escrevo, vou escrever uma coisa absolute. Position, absolute, top, 10 pixels, left, 20 pixels. Opa, já transforma isso numa função. Absolute. Ela sozinha já vai colocar absolute e você coloca o top e o left por parâmetro. Então você já pegou uma parte. E usando mixing dentro do mixing, você vai poder combinar. Opa, eu tenho meu elemento que é box. Os meus boxes sempre tem fundo cinza, borda tal, e a largura variável. Então eu vou criar uma função para isso. Toda vez que eu precisar de um box, eu só vou colocar meu ID e escrever a classe base. Cada vez mais vai ficar mais fácil você achar padrões e fazer funções que coloquem todo o código de uma vez. Agora, Tanuri, acho que algumas partes, acho que para mim até mesmo, quando você explicou a diferença entre SAS e Less, que é uma coisa que eu queria ver, eu não estava online ouvindo na hora. O que me chamou a atenção quando eu decidi passar a estudar essa forma de escrever o CSS usando SAS ou Less, e até mesmo tem um estilos que o Zeno me falou, mas acho que eu achei ela um pouco mais complexa, não vou olhar nesse momento. Mas foi o fato de, assim, o SAS, eu posso usar um compilador rodando pelo terminal, que ele fica escutando a minha pasta SAS. Sempre quando eu salvo, ele vai gerar o meu arquivo CSS, e eu só vou subir para o servidor CSS, ao invés do Less, que no caso, eu posso fazer dessa forma também, compilar ele local e enviar só o CSS para o servidor, ou mandar a extensão .less, com aquele less.js que acho que ele compila isso no browser, é isso? Isso mesmo. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Em termos de desempenho, olha, compensa, não compensa, é vantagem ou não é vantagem? Tem gente que vai me bater, mas eu vou falar, é muito rápido, dá 64 milissegundos, dá muito pouca diferença. Eu já falei, eu recomendo que você vá lá e localmente faça dessa forma, depois você salve e mande. Mas, verdade, se você mandar com o JS, não vai ficar, não vai ter nenhuma perda de performance, não. Uma coisa que você vai notar em internet mais lenta, às vezes vai dar aquele pulo na tela, vai carregar sem estilo, aquele negócio branco com as fontes tudo padrão, e de repente dá um pulo e estiliza tudo. Então, nisso aí você vai notar. Então, qual que é uma solução que eu fiz para isso, para fazer isso? Eu vou e coloco um estilo inline de 2 linhas ali no head do meu HTML, onde eu coloco asterisco, tudo branco, tudo branco, tudo fundo branco, tudo sem borda. Ou seja, ele carrega uma tela branca, não vou ver nada. De repente, ele vai e carrega tudo pronto. É um jeito que eu já fiz para não acontecer aquilo de exibir os títulos, tudo, depois vai e carrega tudo.
para não dar a tela quebrada na tela. Entendi. Não, e nessa coisa de compilar local, quando eu comecei a estudar, pelos tutoriais que eu estava vendo, eu baixava o Ruby para a máquina e rodava, baixava a Gen do SAS e rodava, rodava no terminal do Ruby, no Windows, no caso que eu uso, e eu ficava com o terminal aberto, ele ficava escutando a pasta e gerando CSS. Aí eu passei a acompanhar um curso que a Loiane está dando, e ela passou um programinha que é o Scout, que eu consigo até, vamos supor, eu estou trabalhando num projeto que eu estou usando no SAS, eu tenho vários projetos em SAS, eu estou com um aberto, eu tenho que mexer em outro, eu não preciso parar o terminal e rodar o outro, eu posso só criar a instância e posso estar rodando 5 projetos ao mesmo tempo. Sim. Nessa parte local, eu achei bem interessante nisso. Não, essa forma de você ir editando e ele já fazer é bem legal, mas, verdade, conhecendo o nível geral dos front-ends, a maioria não vai conseguir fazer, não vai entender, não vai gostar. Peraí, eu uso um negócio compilando, depois eu vou lá ver se deu certo. A maioria não vai saber nem instalar o Ruby. Por isso que eu dei um foco bom hoje no Less. Por causa que quem sabe Less pula num segundo para SAS. E eu falei, ó, tem essa opção para você começar a usar hoje, se quiser. E o ideal é compilar. Ó, voltou pro ar aquele site que eu falei. Vou colocar o link lá agora, que é o quê? É um editor de Less, onde você escreve em Less, você vai ver, ele é dividido em 2 abas. Na direita, ele já vai salvando em CSS. Ele é gratuito, esse programinha, ele é feito em Adobe Reader. É bem legal para o pessoal já testar e já ir vendo o resultado mesmo. Vocês baixam e testam. Ele vai fazendo em tempo real isso? Ele faz a mesma coisa que, por exemplo, o Ruby faria, de ficar observando o seu arquivo e a cada salvar, criar um CSS novo. Tá, entendi. Só que ele é uma IDE feita só para Less. Eles dão uma olhadinha para brincar nele, que ele é bem legal. Eu tenho para questões de estudo, acho que ele se torna mais interessante. Eu consegui convencer colegas a trabalharem com Less com ele. Na hora que eu abri lá um terminal, mostrei pro cara, trabalhava na banda, era só o Windows. Na hora que eu abri lá um terminal, mostrei pro camarada, você vem aqui, executa, fica observando, o camarada quase infartou. Ele falou que, compilar no cliente não parece uma boa ideia. Realmente não recomendo, mas dependendo do que for, você pode testar. Para desenvolvimento, pode ficar tranquilo. Depois, terminou, vai para a produção, pega o CSS gerado e salva. Entendi. Então, no caso, usar dessa forma, compilando no browser, é uma prática para desenvolvimento, e para produção você não precisa de mandar, no caso, o ponto .less para o navegador. Isso, nem o ponto .less, nem o ponto .js. A não ser que você queira usar aquelas funções de JavaScript. Eu quero que o meu elemento chamado conteúdo, ele tenha exatamente a altura da tela do cara, igual eu mostrei, onde ele vai e pega document get 8. Aí eu queria executar isso no cliente. Mas é aquele negócio, eu dei a recomendação ideal, mas é caso a caso. E também, eu já usei isso em site, eu fiz um teste executando no cliente, foi no site do Mulheres Ricas, da Band, aquele programa que estava passando. Eu fiquei assim meio de doido. Achei que ia ter reclamação. Já abre em branco, dá um pulo e não tive nenhum problema. Mas porque a gente tinha o servidor Akamai também, que garantia uma velocidade boa. Eu achei aqui o negócio lá para você observar. Se você estiver editando local que eu digo, fazendo teste, você pega a sua URL que você está testando e coloca isso aqui no final. E dá o F5. A partir daí, o JavaScript vai ficar observando se você alterou o arquivo no servidor. Então, você para de ficar dando F5. Cada vez que altera lá, ele altera no cliente. É esse crunchy.app.net que você colocou o link?
Esse Crunch app é o editor de Less. Ah, Essa linha de baixo aqui, o cartilha Watch. Watch é o que eu coloco no final da URL que eu estou desenvolvendo, então para mim parar de apertar F5. Ele começa a observar o servidor e só altera lá, ele altera no navegador. Ah, entendi. É só para a gente estar desenvolvendo e evitar uma F5, F5, F5. Entendi. Você chegou a falar alguma coisa desse Blueprint também ou não? Não falei do Blueprint. O pessoal deve conhecer o... Se eu falar então um pouquinho mais do Compass, você mostrou o Compass, eu falei dele, que é o que ele é. O Compass não é uma linguagem diferente, não é nada. Ele é uma biblioteca, uma library de SAS, uma série de funções prontas. Quase sempre, quando você vê projeto Ruby, você vê o pessoal usando SAS mais Compass. Simplesmente para mim poder, igual eu mostrei para vocês ali, o Less Elements, em vez de eu ficar criando minhas funções de borda arredondada, ficar criando coisas, eu vou e já posso usar as funções dele de sombra, de background size, de texto. Ele é simplesmente isso. Já o Blueprint, o que é? O Blueprint você pode fazer download como CSS puro, é um sistema de grid. Como é que ele funciona? Ele funciona... eu simplesmente configuro um arquivo onde eu falo, ó, meu site vai... O que a gente faz no site hoje em dia? Sei lá, vou abrir o Blueprint aqui. O pessoal está mais acostumado a usar o 960, onde eu vou lá e falo a largura do que eu quero, as coisas. Então, vou abrir o 960 que eu acho que ele vai entender melhor. O Tanures, você já usou Less com responsivo? Less responsivo? Como assim? Não, um layout responsivo, você acabando no CSS mesmo, já que você está na prática, acabando usando o Less, é bacana também. Sim, acho que o site do RubyConf 2012, eu estou usando isso. Eu juntei ele com Red.js. Red.js é uma library de JavaScript que vai me falando largura, ele faz uma série de funções para mim. Uma delas é simular media queries. E ele, de acordo com o dispositivo, o meu CSS gerado pelo Less, ele se adapta. Legal. Aqui, para vocês entenderem melhor o que é o Blueprint, para quem não soube falar. Aqui, por exemplo, eu tenho, vou configurar, a minha coluna, cada uma é 50, vocês vêm alterando aqui embaixo. Eu quero 10 colunas e eu quero um gut width com separação de 10 pixels. O que eu configurei alguns valores e ele vai me gerar um CSS que vai montar esse sistema de grid. Usando o Blueprint no Ruby, tem como eu fazer isso no servidor. Deixa eu abrir aqui, eu acho que eu estou sem um projeto aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês vão ver assim, que vai parecer feio, mas tem negócio, na hora que vocês precisarem usar, vocês vão ver que é muito simples. Isso aqui é um projetinho em Ruby on Rails, só para o pessoal que nunca viu. Parcel String, nem Word, não estou lembrando o que eu coloquei. Olha só, isso aqui é usando um SAS e Blueprint, que é o que me fornece o sistema de grid. Lembra a diferença? Um me dá as funções de CSS3, funções de tamanho, o outro ele me gera um grid. Aqui eu estou falando,
eu quero um grid com 24 colunas, 960 a largura total. O que ele fez? 960 dividido por 24. Eu quero o meu aside, ele tem uma coluna de 7, ele vale por 7 colunas. Então, 960 dividido por 4 vezes 7. Na hora que vocês precisarem usar isso, vocês vão entender direitinho. Mas é basicamente isso aqui, esse código aqui, eu estou fazendo, ele vai fazer o que o... Dá o quê? Dá um pouco de zoom na tela do código, porque tá complicado. Como o fundo da ideia é escura, melhorou. Vou pegar aqui. Eu tava lendo. Eu tava assistindo um vídeo hoje, o cara tava usando mais ou menos essa marcação. Essa marcação é para não copiar e colar sempre, ó. Você lembra que eu falei de variável? Isso aqui é a variável do SAS. Se fosse less, era um arroba. Então, eu estou pegando as variáveis padrão que o Blueprint tem e falei, ó, 24 colunas, total 960, a margem no meu grid. Aí aqui ele fez um cálculo, isso aqui é copiado e colado, né? E eu posso explicar isso aqui, mas vou entender. Mas nesse caso aqui é o padrão que ele coloca. Opa, eu tenho um content, o que é esse mais aqui? Esse mais é o jeito que eu uso uma função, um mix no less. Então, para vocês lembrarem, como é que eu usava no SAS? Eu usava assim. No less, eu uso assim. A diferença idiota de sintaxe. Por isso que eu falo, quem sabe um, sabe o outro. Ó, a mesma coisa, concatenação. Quando eu tiver uma classe chamada content e ela também for home, a coluna lateral, meu aside vale 7. Empurra 1 e meu section vale 16. É só isso. Então isso aqui assim, não me preocupa muito não, que isso aqui é só um jeito de eu estar configurando na sintaxe que ele passou para fazer a mesma coisa que aqui. Eu estou falando meu coluna width, ele vai fazer os cálculos e vai me dar um sistema de grid com isso aqui. Para mim poder usar um sistema de grid no meu site. Entendi. Deu pegar mesmo, pessoal? Mas depois eu só vou rever o vídeo pelas partes que eu perdi. Acho que as dúvidas básicas mesmo eu consegui tirar agora. O que eu falo é, para de ter medo. Se você puder, tô sem sono, vou ficar mais meia hora acordado, faz uma coisa, uma função. Na hora que você escreve uma função agora, hoje, amanhã, no teu trabalho, você perde o medo do negócio e começa a usar. Eu vejo muita gente hesitando porque, mas será que é difícil, o que vai mudar? Na hora que o cara escreve um código, ele vai ver, pô, isso aqui eu sei, é um CSS. Muda, agora eu escrevo um dentro do outro e eu tenho função. O cara na hora começa a usar. Eu tomei a decisão de usar de manhã, à noite eu estava fazendo de default, meus projetos por Less. E depois, para pular do Less para o SAS, foi aquele ali, aprendeu para... Aqui eu tenho que colocar um mais na frente, um mais, em vez de colocar um ponto. Opa, aqui a variável é com cifrão, em vez de arroba. Quem sabe um, sabe o outro. E assim, uma outra coisa, no caso, tem o SAS, quando você faz o arquivo, você salva com a extensão .sas e tem a extensão .css. Que no caso, quando você usa .css, você usa 2 pontos, você usa chave. Quando você usa .sas, você não usa nem 2 pontos e nem chave para poder determinar a propriedade. Vou mostrar no caso, essa que você passou agora tá .sas. Tanto você dá o atributo, vamos botar, você coloca color e você não dá o 2 pontos e joga o RGB dele, o hexadecimal dele. Uma coisa que o pessoal às vezes tem dificuldade com SAS é isso, ó. Vocês vê, eu não posso colocar ponto e vírgula, se eu colocar dá erro, ele me obriga a ter exatamente um espaço entre os 2 pontos e o valor da minha propriedade. Aquele negócio, mesma coisa, você sabe começou já, na hora que você tiver o primeiro erro disso aqui, você aprendeu. E ele tem um sistema de indentação muito exigente. Se eu fizer isso aqui, colocar um espaço a mais, ele dá erro. Então, o Less, ele é mais flexível, ele parece mais com o CSS que a gente usa no dia a dia. O SAS,
ele é mais chatinho. Se eu fizer isso aqui, ó, ele dá erro. O less, o less, ele não dá. Ele tem uma validação mais chatinha, mas nada também que impeça. Se isso aqui fosse um less, o pessoal está vendo, seria simplesmente assim. Até mesmo na questão do encapsulamento que você fez aquela hora, que você colocou menu, abriu e fechou chaves, jogou o LI dentro do menu, o L dentro de menu, o LI dentro de UL, usando chaves. No caso do SAS você não usaria isso, só ia identando o código. No caso dele é só identação. No início a gente estranha um pouquinho, mas assim, acho que bem rápido a gente se acostuma, até pela questão do erro que ele começa a dar. E que o código ele vai ficando cada vez menor, ele vai diminuindo. Então, pelo básico que eu cheguei a ver quando eu estava estudando Ruby on Rails, eu não senti dificuldade quando eu olhei o SAS. É claro que eu prefiro escrever em .css pelo como já estou acostumado a escrever CSS, não é muito diferente. Mas escrever .sas para mim também não seria muito complexo. A mudança não é traumática. Não. Mas um consegue passar para o outro e aquele negócio, não tem chance de você passar coisa errada que ele vai te dar um aviso na tela, opa, você errou tal coisa. E vai te falar, outra vantagem grande do Jalés e SAS. Você escreveu alguma coisa errada, ele vai dar o erro na tela e vai te mostrar a linha que está o erro. É isso que eu ia falar agora, porque na videoaula que eu estava assistindo hoje, eu nunca tinha visto o erro daquela forma. Quando o cara ele rodou o script na tela trazendo, aí carregou lá o HTML, onde deveria entrar a formatação, ela não entrou, e mostrou o código com erro e tipo, na linha tal, ainda falava o que estava a mais, que era um ponto e vírgula, que ele tinha acrescentado no atributo. Ele mostrou, na linha tal tem um ponto e vírgula a mais. Só removeu o ponto e vírgula e rodou lindo. Ele fala exatamente onde está, então assim, e os erros vão diminuindo, que você vai acostumando a não fazer, o espaçamento é sempre certinho, sei lá o que, tudo isso vai ficando cada vez mais fluente para você. Tá, Nur, deixa eu fazer uma última pergunta que fizeram aqui na TwitchCam. Perguntaram assim, vale usar less e SAS em sites pequenos? É legal mesmo sendo algo curto? Se ele perguntou dos dois juntos, não. Mas não é isso não, né? Não, é um ou outro, mas pelo que eu entendi seria em projetos pequenos, né? Quando você acostuma, você começa a ver vantagem. Hoje eu vou fazer um formulário, eu fiz por exemplo, o Call for Papers do RubyConf. É um formulário. Eu fiz em less. Em Less ou SAS. Por quê? Porque eu estou acostumado. Porque, quero usar uma sombra. Hoje em dia é mais difícil para mim lembrar a sintaxe de sombra do Opera, tudo sei lá o quê, do que simplesmente escrever a função que eu estou acostumado. Eu vou lá, incluo a biblioteca de funções que eu estou acostumado, que é o Compass, e vou lá e falo, boto shadow, acabou. Então, se acostuma, não tem dificuldade. No início você fica, eu tenho que incluir o arquivo, eu tenho que fazer o quê? Depois, vai ser um copiar e colar do teu projeto anterior. Copia minha biblioteca de funções do LESS, ou então do SAS, coloca no projeto novo, acabou. Escreve do jeito. Tá. Vai ser o seu jeito de escrever CSS agora. Não vai ser uma coisa nova que eu vou usar e vale a pena ou não esse projeto. Certo. Se vocês olharem o Twitter Bootstrap lá, o projeto no GitHub, vocês vai ter umas bibliotecas bem legais lá para começar. Vou abrir aqui só para vocês verem. Twitter Bootstrap no GitHub. Eu vou no GitHub. Esse aqui, se não me engano, ele vem sem o less. Ele tem a pastinha less. Olha o tanto de função que ele tem lá. Ele separou tudo. Agora há pouco ele falou de orientado ao objeto, orientado aos módulos. Ele separou por arquivos, inclusive. Os alertas dele. Tá vendo? Tudo funciona. Hoje em dia o que eu faço? Vários projetos meus, eu vou copiar essa parte aqui e jogo lá. Porque incluo. Eu sei que eu já vou precisar, por exemplo, do sistema do grid deles. Isso aqui já vai gerar. A gente tem a variável lá em cima,
Ele vai precisar disso aqui e disso aqui. Isso aqui vai fazer o que esses dois aqui. Isso aqui vai fazer o que o Blueprint faz. Ele já vai gerar para mim. Quer ver de funções? Reset. Eu quero usar os botões deles. Já tem as funções do botão dele. As funções. Esse aqui é o que eu mais uso deles. O clear fix dele. E a chat line block, ele já vai incluindo. Meu size. Hoje em dia, em vez de eu escrever width 10 pixels, 20 pixels, eu vou .size 10, 20. Pronto. Uma funçãozinha idiota que a gente começa a usar muito. Eu quero usar uma função de hide text. Em vez de overflow, hide, menos, o que, só usava um hide text. Esse aqui é um que vocês podem começar a trabalhar com ele. Aí, quer ver as funções de cores? Border radius, um padrão 5 pixels. Box shadow, transições. Eu quero transição para cor, para todos os elementos de 0.2. Você copia e fala lá, eu quero rodar meu elemento 20 graus. Já tem quase todas as funções de CSS3 aqui. Então, vocês podem ou usar do Twitter ou usar essa aqui, do Last Elements, que ela vem com isso aqui já pronto pra gente. Gradient, background, borders, drop shadow. E a dúvida dele, projeto pequeno vale? Vale, porque fica fácil para mim, depois que se acostuma. Mais perguntas? Alô, eu caí? Não, a gente está te ouvindo. Eu tô pensando aqui se ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta que seja pertinente no momento, mas eu acho que não. Eu acho que, assim, pela minha experiência, o principal para começar quase sempre é como é que eu começo a usar esse negócio? Eu espero ter esclarecido. Posso já meter o JavaScript que sair usando, ou basta um crunch app, ou coloco o JavaScript, salvo na hora de produção, salvo o CSS. Já dá para usar agora. É o jeito, minha equipe não usa. Então, assim, o principal empecilho que eu vejo é como que eu começo a usar. Porque eu aprender, de fato, a usar a funçãozinha, como fazer variável, é muito simples. A sintaxe dele. O negócio é como que eu começo. Isso que eu vejo. Isso é o que você vai tirar dessa dúvida de vocês. Acho que já é um bom caminho. Não, com certeza. No caso, assim, para começo de estudos, como assim, a maioria do pessoal do front-end que não está acostumado com back-end, se recomenda começar por LESS e depois, se interessar, migrar para SaaS, ou tipo, não há problema começar direto no SaaS? Pode começar direto no SaaS, só que eu acho que o cara que é front-end puro vai ter dificuldade com instalar o Ruby, abrir um terminal, digitar a linha de comando. Isso costuma assustar eles. Mas então, com aquela ideiazinha do Scout que eu falei, ele não precisa nem instalar o Ruby na máquina, porque a ideia, não é ideia, é só um programa para compilar. Ele já traz o Ruby instalado quando você instala ele no Windows. Eu não conhecia isso aí, mas... Peraí. Vou dar minha opinião de front-end. Deixa eu passar o link aqui. Diga. Bom, eu não tenho nenhum interesse em aprender SAS. Para mim, o LESS ele já serve como front-end, não vai ter esse susto. E eu, para mim, se tem que instalar alguma coisa, para mim, não importaria. O LESS é interessante, eu vou ganhar tempo e vai rodar. Já era. Eu acho que na prática é isso mesmo. Os dois são bons. Eu acho que o SAS é um pouquinho mais poderoso. Mas para 99% dos casos, ele vai fazer exatamente o que o cara quer do mesmo jeito. E vai ficar mais próximo do que ele já trabalha, que o CSS puro. Então, assim, na prática mesmo, o cara que é front, que não trabalha com Ruby, que não tem um Mac, ele vai ser bem mais fácil para ele trabalhar no LESS. Ô Tanuri, aqui no chat do Hangout eu coloquei o link
desse Scout que eu falei, desse app Scout, o único problema dele é não rodar em Linux. No caso, ele roda só em Mac e em Windows. Mas ele é a facilidade que você instalou ele na máquina, pronto, você não precisa instalar, você não precisa baixar o Ruby, você não precisa baixar a Gen do SAS, você só vai lá, clica no programa, abre a interface dele, você vai clicar no mais, você vai setar aonde é a pasta SAS, aonde é a pasta CSS, e pronto, a partir dali, quando você der o play ou iniciar, ele já começa a escutar a pasta e já vai compilando sozinho. Perfeito isso. Então, na hora que a gente fizer o final, na hora que eu escrever lá o resuminho disso, a gente coloca ele e explica como usar. E eu vou dar uma olhadinha nele também. No curso que a Loiane está... Sim, pode falar, desculpa. Ele vai dar a mesma facilidade de LESS no SAS para quem não trabalha com Ruby. Sim, depois eu te passo pelo Facebook o link do curso da Loiane, aonde ela fala do Scout, aí ela explica como é que ele funciona e você vai entender melhor. Perfeito. Mais uma coisa? Eu queria poder mostrar alguns códigos, mas eu acho que pelo avançado da hora e eu não vou conseguir evoluir muita coisa não, para vocês. Eu acho que é melhor eu ficar à disposição e mandar alguns exemplos para vocês depois, postar alguns exemplos e ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas. Ou vocês querem ver algum código agora, mas não tem muito o que fazer não, viu? Cara, eu particularmente acharia interessante ver o código. O problema seria só, no caso, a gravação disso. Porque senão acho que eu vou ficar olhando ou escrevendo coisas aqui. Eu posso pegar o quê? Posso pegar o Last Tester que eles passaram aqui. Na verdade, não sei como que eu não conhecia. Eu acho que aquele... Acaba que a gente já tem as ferramentas todas hoje, né? E acaba que não fica mais procurando coisas. Ó, o Last Tester. Vamos lá no... Vamos pegar um código leg aqui do Twitter. Coloquei uma função. Vou compilar. A função não fez nada, porque ela é simplesmente uma função. Mas no meu... vou colocar aqui. Vou colocar aqui meu exemplo. O meu menu. Não vou colocar o translate 3D, não, porque vai ficar... Não vou entender nada. 3D. Como é que eu tava? Vou colocar um... Pode arrer. Mais fácil. Porque o body arrays, que isso aqui geralmente eu separo em outro arquivo as minhas funções. Meu CSS daquilo fica puro. Bom, eu tenho o meu menu. Meu menu ele tem uma borda. Você consegue dar um zoom na tela, Tanuri? Vou dar agora. O programa aqui não é muito bom para isso não, mas vamos lá. Dá pra ver? Melhorou. Coloquei a borda. E eu quero usar o meu border radius. Vou usar ele sem parâmetros. Uma pergunta. No caso, quando você trouxe o border radius, você poderia ter continuado. Você já tinha escrito o border, você poderia ter colocado embaixo. É um padrão você jogar, no caso, a função em cima, sempre no começo do código, ou não? É uma prática sua isso? É uma prática minha. Por que eu faço isso? Porque isso aqui está vindo código de algum outro lugar. Dessa forma, digamos que aqui não fosse só border radius, tivesse borda, cor de fundo, cor de texto, e eu quero usar tudo que está lá, mas eu quero sobrescrever uma coisa. Digamos que aqui tem meu mixing tem um color red, e eu quero sobrescrever isso só para isso aqui, eu quero usar tudo menos isso. Eu poderia fazer um color blue. Eu sobrescrevi. Se tivesse dessa forma aqui, o que ia valer ia ser o último escrito, que ia ser o color red. Então, entendi. Então eu sempre tenho o hábito de tudo que for mixing, eu coloco
no início para falar, ó, isso aqui está vindo de outro lugar. O que está abaixo disso é código que eu escrevi especificamente para esse seletor. Ó, nesse caso aqui, ó, eu vou dar compilar isso aqui. Aí ele compila tudo feio, caralho. O que ele fez? Escreveu WebKit Radius, e a primeira linha, Mos border radius 5 pixels, e depois escreveu as minhas duas propriedades de baixo. Ah, vou escrever agora eu tenho um L identado aqui dentro. Aqui. Poxa, tá horrível isso. Vou colocar as propriedades mais simples mesmo. Sim, o resultado, eu vou colocar um LI colocar um border 5 pixels solid. O que é que isso aqui vai gerar? Vamos ver aqui. Vou compilar. Vou colocar num lugar para não se ver isso bonitinho. Internet de aqui gerou isso aqui, ó. Então, olha lá, eu vou escrever menu, menu e depois o L, o que ele gerou um seletor só do menu, o menu UL, o menu ULLI. Lembrando que eu poderia ter feito isso aqui, uma classe, se tivesse lá dentro, item, desse jeito, como é que ele vai fazer? E ele gerou dessa forma. Eu estou ressaltando isso porque eu já vi, que geralmente eu vou dando exemplo com nome de elementos. Eu já vi gente, mas só o nome de elemento eu posso usar? Não, posso usar o que eu quiser. Voltando para aquele do hover. Se aqui dentro do item eu fizer hover, vou fazer 2. Color head. E comercial ativo. Tá dando para vocês entenderem? O que ele fez? Porra nenhuma, calma aí. Opa, eu errei a sintaxe na linha 17. Por quê? Aí. É outra vantagem dele, ele começa a me obrigar a fazer um código de mais qualidade, verificando ponto e vírgula, essas coisas. Copiei esse negócio? Opa, agora veio. O que ele fez? Olha o que o meu e-comercial fez. Do elemento pai, ele concatenou e jogou o hover. Nesse caso, ele jogou o ativo. Pegaram? Pode me ouvir ainda? Sim, eu tava falando com o microfone no mudo, desculpa. Esse pedacinho do código ajudou vocês? Querem... Não, assim, já foi bem esclarecedor, eu já tinha uma boa visão disso, mas nada de como ver na prática, né? O que eu queria mesmo era poder mostrar o HTML e tudo junto, mas eu não tenho nenhum bom editor online que faça isso. Nem bom nem ruim, na verdade. Aí depois eu posso passar para vocês alguns exemplos simplesinhos, mas se vocês quiserem pegar código já funcional, eu dei o exemplo lá do
Twitter Bootstrap, que é um código já funcional para isso. Então vocês podem ver, opa, deixa eu ver, ele vai ter a propriedade aqui, e para vocês começarem hoje com o Less, vocês vão lá na página do Less, vocês vão copiar isso aqui, vocês vão baixar o Less, vão copiar essas duas linhas, botar no meio do teu código, vão baixar isso aqui, por exemplo, para fazer um include desse elemento com o nome que vocês salvaram, e podem começar a usar os mixing e escrever do jeito que vocês quiserem. Beleza? Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Deve ter mais coisas aí. Já dá pra... Tá de boa. Até mesmo porque, assim, pra muita gente é uma coisa que eles estão vendo agora. Então eles tomaram aquele choque, aí eles vão querer agora partir pro código, aí depois que eles estiverem trabalhando, então vão surgir algumas dúvidas, que aí sim, um novo bate-papo, ou até mesmo um canal onde o pessoal possa mandar perguntas e você depois responder, ou até mesmo pelo grupo, seria legal. Tem o grupo que eu criei aqui, eu vou ter que colocar o link, grupo que eu fiz no Facebook para tratar de assuntos sobre pré-processadores, tanto de SAS, LES, estilos, SCSS. Eu não sei se você está nesse grupo, Tanuri. Acho que não, dá uma olhadinha. Peraí que eu vou te puxar agora. Então, e outra coisa, daqui a um tempinho, se tiver mais gente que eu comecei e gostei, dá pra gente ter uma discussãozinha de como fazer isso mais avançado. Mais avançado, aí no caso, não é nenhuma linguagem, nenhuma sintaxe nova. É como eu redividir, como que eu faço funções mais espertas, qual o padrão que eu uso. É coisa de experiência de uso mesmo e padrão que eu uso. Tipo, uma coisa que eu nem percebi que era, por exemplo, eu sempre uso os mixings, as funções em primeiro. É umas discussões que a gente vai tendo com o uso que vai aprendendo. Aí no caso, assim, as dúvidas que a galera for tendo, tem tanto o grupo do DevCast quanto esse agora do pré-processadores, que é só focado para isso. Você já está fazendo parte também, o pessoal pode ir perguntando e você vai respondendo. Ou quem souber também vai respondendo. Pode procurar diretamente, pode mandar diretamente para mim ou manda pro grupo. É sempre legal mandar no grupo que outra pessoa pode ter a mesma dúvida, né? Beleza. Mais alguma coisa? Não. Ô, Tanuri, valeu aí pela colaboração, cara. Obrigado a vocês aí por assistir. Acho que foi bastante útil. Depois de eu fazer o primeiro, eu prometo que eu vou participar mais, fazer mais coisas esse ano. Eu estou prometendo agora uma de aplicações para o Facebook com JavaScript pura. Essa é o pessoal vai gostar, o pessoal vai fazer. Vai começar a lançar aplicativo cobrando caro, um negócio que leva 2 dias para fazer. Nossa, beleza. Muito obrigado para todo mundo aí. Me dê um feedback, xinga ou elogia depois e mandem suas dúvidas, tá bom?